Gente boa que faz parte da Convenção Batista do Tocantins. Bem-vindo a mais um podcast CBT. Nesta tarde, nós vamos bater um papo muito bacana aqui sobre um tema muito especial, importantíssimo de nossas vidas como crentes em Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre salvação. E nesse bate-papo, nós temos aqui o pastor Cláudio Cirqueira, que é nosso coordenador de missões aqui na Convenção Batista do Tocantins, um exímio plantador de igreja, um homem acostumado à evangelização, aos estudos bíblicos, ao discipulado, portanto, uma pessoa especialíssima para a gente bater esse papo aqui sobre um tema da mais alta relevância, Cláudio, salvação. Vamos bater um papo legal sobre isso? Traz uma palavra de saudação aí para os nossos ouvintes. Olá, meus irmãos, que bênção! Falar sobre salvação é muito bom e necessário. Porque, pastor Josué, a gente precisa ter a convicção da nossa salvação. E nós sabemos que temos alguns irmãos que não têm essa convicção. Questionam se o crente perde ou não a salvação, quando é que o crente é salvo, e se perde, como é que faz para ganhar, e se não perde, a Bíblia fala sobre isso, tem fundamento para afirmar que o crente não perde a salvação. Então é um assunto muito bom, pastor. Espero que a gente possa ter um tempo aqui precioso tratando desse tema. Pois é, Cláudio, vamos lá. De vez em quando a gente encontra pessoas e pergunta sobre salvação. E eu já ouvi tantas vezes, a pessoa diz assim, eu não sei, Deus é quem sabe, mas eu estou fazendo, me esforçando para ver se eu mereço. Como é que é esse negócio de se esforçar para merecer a Pra salvação, merecer. Cláudio? É uma coisa muito comum a gente Aham. encontrar. Até tem um ditado popular que diz assim: faça a tua parte e eu te ajudarei. Inclusive, nós Tem gente que temos, acha que tem na que Bíblia. está na Bíblia. A gente fazia uma brincadeira ali em Colmeia, era da seguinte forma: tá ou não tá na Bíblia? Você sabe que tinha, às vezes, pessoa que queria provar que estava na Bíblia, Provar. com o tempo isso foi superado. Mas, e aí, o esforço humano contribui para a salvação? A salvação é pela fé ou pelas obras? Eu costumo dizer que esse ditado popular de que faça a tua parte, eu te ajudarei, ou eu estou fazendo por onde para Aham. alcançar a minha salvação, eles estão no Salmo 151. Ou seja, 151, é que é um salmo que não um existe. salmo que não existe, um salmo que não está na Bíblia. É muito parecido com aquele outro ditado popular, que está bem ligado também a essa temática, que diz assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Também. É do Salmo Também é do 151. Salmo 151, também não está na Bíblia. Mas a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Eu gosto muito de iniciar com aquele texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é uma ação de Deus por meio de Jesus que nos traz esse presente, esse dom de Deus, que é a salvação. Olha, Cláudio, é estranho que algumas pessoas não compreendam isso, né? Porque, Cláudio, essa doutrina da salvação ela é tão clara nas Escrituras, né? A palavra de Deus diz, aliás são palavras de Jesus, no encontro de Jesus com Nicodemos, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a Vida vida eterna. eterna. Ou seja, o Novo Testamento nos ensina que é por meio do sacrifício de Jesus Cristo que nós somos salvos. Cláudio, qual é a minha parte nesse processo, então? Pois é, a parte do homem é muito pequena. É Se pequena, existe essa parte, né? Vamos colocar essa entre parte entre aspas. aspas, porque de fato é uma ação de Deus, né? A salvação é um ato de Deus em amor ao homem. Ele nos amou, como João 3,16 nos fala. Jesus morre na cruz por nós. Então, todo o processo, ele começa com Deus e termina com Deus. Então, até a própria fé é produzida em nosso coração pelo próprio Deus. Quem nos convence de que somos pecadores e que precisamos da salvação, de que precisamos de Jesus, é o Espírito É o Santo, Espírito é Santo. Deus. Então, é uma ação de Deus que nos leva a crer em Jesus. E então a gente percebe que, de fato,
Se existe uma parte, é a parte de crer, de se entregar a Jesus Cristo, se render, reconhecendo que é pecador. Ok, Cláudio, mas vamos lá. Eu sei que algumas pessoas têm a seguinte dúvida. Por exemplo, deixa eu contar uma história rápida, verdadeira. Muitos anos atrás, um ator brasileiro cometeu um crime. Ele foi preso por causa desse crime, é um crime que abalou o Brasil, emocionou o país, né? Ele foi preso. Na prisão, ele se converteu a Jesus Cristo e depois de ter pago a pena, foi libertado e foi para uma igreja e trabalhou como um dos pastores da igreja. E de vez em quando sai uma matéria ou outra sobre ele, mas em especial eu vi a matéria quando ele morreu. Ele teve um problema cardíaco e veio a morrer alguns anos depois de estar solto. E eu me lembro, Cláudio, que muita gente comentava que um infeliz desse, nunca que ele está no céu, uma coisa assim. Muita gente pensa, Cláudio, que se a pessoa for muito pecadora, ele não pode ser salvo, que a salvação é uma coisa mais ou menos assim. Se você não for muito ruim, tem um jeito. Tem um jeito. Mas se você é muito ruim, muito pecador, não tem jeito. Como é que é esse negócio? A salvação alcança todo mundo, mesmo o pior pecador? É. Pastor, eu creio, e baseado na Bíblia, que a Bíblia nos ensina que Jesus trouxe oportunidade de salvação para Para todos. todos. Todas as pessoas têm o direito de ouvir o Evangelho e têm a oportunidade de crer. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Nesse caso, a gente presencia aquilo que é comum acontecer. Alguém que é tido como um terrível pecador, Aham. que a sociedade não consegue perdoar, que a família ferida não consegue perdoar. Uhum. Mas a gente precisa, nesse momento, olhar para o grande amor de Deus, esse amor incalculável É maior do que os nossos pecados. do que os pecados do maior pecador. maior Aliás, Paulo, ele se expressa sobre isso dizendo que Cristo morreu para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal, o maior. O pior não é? de todos. É uma metáfora de Paulo para falar o tanto que ele compreendia que ele não merecia a salvação, mas o amor de Deus fora tão grande que poderá alcançá-lo, né? É verdade. Eu gosto de dizer assim, olha, mesmo que a sociedade não perdoe, o Senhor perdoa. Deus Deus perdoa. perdoa. O sacrifício de Jesus é tão completo, é tão perfeito, suficiente e é capaz de perdoar todo o pecado. Eu gosto muito de 1 João 1,7, quando a palavra diz assim, no final daquele versículo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Não é só de pecado marrom, pecado mais Não. clarinho, não, é todo pecado. pecado brabo. Até desse ator. Esse ator cometeu aquele crime que Aham. foi um crime abominável, que todo mundo detestou. Eu, inclusive, detestei essa pessoa por muito tempo. Algo violento, terrível, que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Na prisão, ele cumpriu a exigência da lei, a lei Pagou seu brasileira, crime, né? pagou seu crime pela nossa Constituição, e ele se arrependeu, e Jesus o perdoou. O pior pecador, se ele se arrepender, Jesus perdoa. É isso que é maravilhoso ver esse poder do amor de Deus por meio de Cristo, a graça se manifestando de uma forma que a gente fica só maravilhado. Agora, Cláudio, olha só. Perante a justiça, nós temos que pagar, Exato. pagar os nossos erros. Os né? erros. Agora, no caso da salvação, Jesus pagou Pagou pela por gente. nós, Ele assumiu a nossa culpa. Esse é um mistério tremendo que a Bíblia nos traz a respeito do amor de Deus por nós. Deus foi capaz de entregar o seu próprio filho para, por meio da morte de Jesus, o Filho de Deus, a gente poder ser perdoado, ter nova vida e vida eterna, que é a salvação. Não é, Cláudio? Cláudio, mas vamos lá. Como é esse negócio de ter fé? A minha fé, qual é o papel da minha fé nesse processo de salvação? Pois é, isso que é interessante, né? Porque às vezes a gente compreende que eu preciso ter uma fé especial para alcançar a salvação. Primeiro, até dizer alcançar a salvação é algo que não está certo. Já está na contramão. Já está na contramão. Na verdade, a salvação nos
alcança, né? O ato redentor de Jesus nos alcança. É Então, Cristo que vai vem ao ao nosso encontro da Cristo vem ao gente. nosso encontro. Às vezes a gente diz assim, de uma forma equivocada. Isso não é pecado, mas há um equívoco nisso. Aceite a Jesus. Não, Aham. na verdade é Cristo que precisa nos aceitar. Ele é que nos Ele que aceita. nos aceita. E ele diz isso mesmo. Os que vierem a mim, de maneira alguma, os lançarei fora. Ele nos recebe de braços abertos. Então eu vejo que até a própria fé é um resultado desse amor de Deus, que ele faz com que ela se manifeste no coração de um homem que já está desejando ter esse encontro com Deus. Então, quando eu vejo uma pessoa que vai ao culto, mesmo que ela não frequente a igreja, que ela não seja um membro da igreja, que não seja um convertido, Aham. mas ele está ali, ele já demonstrou um certo temor e um certo desejo de ter um encontro com Deus. Talvez não como ele pense, porque o encontro com Deus é uma coisa muito marcante. Aí, ali já tem a presença da fé. A fé já nasceu ali. O Espírito Santo provavelmente já Já está está trabalhando na Então pessoa. eu vejo que essa fé é parte de uma ação do Espírito Santo. Daí eu percebo, pastor, a importância da gente orar pelas conversões das pessoas. Uhum. A gente então, começa a orar pelo parente que não é crente, orar pelas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, porque a partir do momento que a gente começa a orar, o Espírito Santo já vai agindo Começa a agir. naquele coração. Então aquela fé necessária para o encontro de salvação já começa a ser posto em nosso coração. Tiago tem um texto que ele diz assim: aquele que salva uma vida cobre uma multidão de pecados. A ideia não é que eu salvo, mas que eu contribuo com Para a salvação. a minha oração, com a minha evangelização, para que as pessoas sejam salvas. Cláudio, Paulo escreveu, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus opera essa salvação. Mas, Cláudio, a salvação é um ato de salvação ou é um processo? Eu vou me salvando paulatinamente, dia a dia. Como é que é esse negócio? É bem interessante. Eu acredito que são as duas coisas. A salvação é imediata. No caso do ladrão da cruz, ele se converteu ali. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem foi salvo. Pouco tempo depois, poucas horas ou poucos minutos, ele morreu e ele foi se encontrar com Jesus. Com Jesus. Então, salvo, imediato. Mas aqueles que não morrem, então nós estamos aqui. Então a salvação, ela é imediata, mas também é um processo. Paulo escrevendo às suas igrejas, às igrejas do Senhor, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver a vossa salvação. Esclarece esse negócio aí para nós. É um processo que eu acredito que aí entra a santificação. Santificação. Você vai crescendo no conhecimento de Jesus, no conhecimento da palavra. Você vai se aperfeiçoando, se tornando um melhor cristão. Então você foi salvo, mas à medida que você se aprofunda nesse conhecimento, você vai tendo uma vida mais parecida com Jesus. E isso é de forma paulatina, dia após dia, você vai crescendo, a sua salvação vai crescendo, porque você vai crescendo espiritualmente. Então, peraí, quer dizer que eu salvo, tenho a meta de me tornar parecido com Jesus. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Olha, Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 11, ele diz assim que ele mesmo, Deus, deu uns como apóstolos, outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e a pleno conhecimento da estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa linda, profunda, Cláudio. É uma caminhada. Mas a ideia é essa, que amanhã eu preciso me parecer com Jesus mais do que eu pareço hoje. Não é isso? Cada dia é como se dissesse mais assim, parecido. Amanhã eu preciso ser melhor, um salvo melhor. Um salvo melhor. Um salvo melhor. Então, santificação tem a ver com isso? Tem a ver com isso. E aí também a santificação, por exemplo, a salvação, ela não exige um esforço. Não é por fazer por onde que eu serei salvo. Quem sustenta a nossa salvação é o próprio Deus. Deus, não achando por quem jurar, jurou por si mesmo. Então ele sustenta a nossa salvação. Já a santificação
também é feita por Deus. No Mas, entanto, porém, exige de nós esforço, disciplina. por isso que Paulo disse, desenvolvei, De trabalhai, né? trabalhar. Trabalhai. Trabalhar a vossa salvação é como se estivesse dizendo, pastor, eu acredito assim, é como se estivesse dizendo assim, trabalhar a vossa santificação. Trabalhai. Agora, Cláudio, e se o crente não se esforça? É, Que preocupação é que precisa haver quando não há da parte do esse crente esforço. essa preocupação? Aí nós temos um crente que não tem crescimento. É um crente que a gente chama de infrutífero. É possível que esse crente. É possível que um crente esteja equivocado sobre ser salvo? Esse é outro ponto. É outro ponto? É que nem todos que levantaram a mão, nem todos que foram batizados, mesmo nas águas, são crentes. Às vezes a gente diz assim, são verdadeiros crentes. Não, é crente, não tem esse negócio de verdadeiro crente. Ou é crente ou não é, né? Ou é crente ou não é Ou é crente? crente ou não é crente. Cláudio, mas aí é assim: se o indivíduo. Não basta dizer que é crente, é Não, preciso ser. viver. E algumas das provas de ser um verdadeiro crente são os frutos espirituais, que tem a Exatamente. ver com o processo de santificação, não é? Santificação. Como é que é isso? Porque uma das coisas que eu vejo é que se você é crente, você vai desejar santificação. Não quer dizer que você não vai pecar, que eu não peque, que nós não pequemos. A palavra de Deus diz: se pecais, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que intercede por nós. Então nós estamos sujeitos a pecar, a falhar. Por causa de nossa Da humanidade. humanidade, nós estamos aqui nesse mundo. Só que, como crente que somos, salvos, a gente não vai ficar feliz nessa situação de pecado. Então, o pecado vai se tornar como se fosse um acidente em nossa vida, não um hábito. Então, quando ele ocorre, há uma tristeza, porque você passou a viver da forma diferente, ou seja, daquilo que Deus estabeleceu como salvo. Então, Entendi. você entende que não, isso aqui não é mais para mim. Eu não tenho mais que voltar a viver como eu vivia antes, na mesma prática pecaminosa. Então, se eu não quero, isso é um sinal de que eu sou crente, eu quero santificação. Então, se é crente, ele vai desejar santificação. E à medida que você busca essa santificação, através, evidentemente, de um esforço, quais os esforços? Você procura ler a Bíblia, você procura orar, você procura jejuar, você procura se envolver com a igreja, fazer parte de pequeno grupo, da escola, você faz parte. Tem prazer Tem nessas prazer, coisas. você se esforça, então você está lá. O crente que é crente, que não busca essas coisas, geralmente é quando ele não pode, quando ele está doente, ele está enfermo, ele está fisicamente prostrado, ele não tem condições de ir ao templo, ele sofre com isso, porque ele desejava estar ali. Mas quando é alguém que diz ser crente e não tem nenhum desses prazeres, não sente prazer nessas coisas, então é um sinal de que Sinal ruim. talvez não houve um encontro de salvação, ou seja, um encontro com Jesus. Cláudio, vamos lá. Agora um assunto que pega um pouquinho. E crente perde a salvação? Como é que Pois funciona é. esse negócio? Será que Deus tem uma borracha para todas as vezes que a gente pecar, Escreve e apaga? ele apaga o nome, a partir do momento que você se arrepende, pede perdão, ele escreve novamente? Não. A palavra de Deus diz que o crente não perde a salvação, que é a nossa grande alegria. Porque quem sustenta a nossa salvação não somos nós. Se fôssemos nós, de fato perderíamos. Mas quem sustenta é Deus. E a salvação não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Gosto muito daquele texto de Paulo escrevendo aos Romanos: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que coisa bonita, né? Profunda. Às vezes, Cláudio, a pessoa tem a ideia de que se ele pecar, ele perde a salvação, né? E isso é ruim. Isso é ruim porque é uma compreensão que não está amparada na Bíblia. A ideia da perda da salvação, ela não está amparada na Bíblia. Aliás, grupos denominacionais que defendem a perda da salvação, eles defendem a perda da salvação sem nenhuma fundamentação bíblica. Por quê? A salvação vem de quem? De Deus por meio de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E há farto material na Bíblia
que ampara a doutrina da permanência eterna do crente. O crente está seguro. Crente não perde salvação, não é isso? Exatamente. Então, aquele crente aí, irmão, que tá meio assim com Confuso. medo, confuso, o que é que a gente pode dizer para esse crente aí que tá meio com medo de perder a salvação, Cláudio? Pois é. Primeiro, tome posse da sua salvação. Jesus te salvou. Tome posse, diga: eu sou salvo. Essa salvação é garantida. Viva feliz por ser salvo. E se ela der uma fraquejada? Se der uma fraquejada, como salvo, sabe qual vai ser a sua atitude? A atitude que você já tem tido, de se arrepender, pedir perdão, confessar os seus pecados. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pastor Josué, e nos purificar de de toda a injustiça. Que coisa a fantástica. melhor coisa é você ter essa convicção. É o capacete da salvação, essa segurança. Jesus te salvou. No dia que daqui partirmos, iremos morar com Ele. Então tenha essa certeza. Tome posse dessa vitória que Jesus nos deu. Diga: olha, eu sou salvo. Se vier essa dúvida, ou se alguém de um outro grupo aí levantar que você não é salvo, diga: não, a palavra de Deus confirma. Eu gosto muito daquele texto, pastor Josué, de Romanos capítulo 8, o versículo 16 e 17, quando diz assim: o Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso aí é fantástico, Traz né? essa paz ao coração. Às vezes as pessoas lá fora que não têm Jesus, elas não entendem por que o crente diz que está salvo. Pois Paulo é. responde isso. Responde. Isso é porque quando você entrega sua Você tem vida a essa Jesus, segurança. o Espírito Santo Confirma, diz ele para fala o seu espírito que você você é agora é salvo. filho de Deus. Você é filho Né? de Deus. Eu tenho um bom amigo que é de um grupo denominacional que acha que perde a salvação. E uma vez conversando com ele me perguntando: como é que é isso? Eu digo: não perde, porque a salvação ela é providenciada por Jesus Cristo e não por meus esforços. Exato. Aí eu me lembro que ele disse assim: mas aí se todo mundo... se a gente começar a ensinar que não perde, é o pessoal que já gosta do mundão, vai pro mundão. Não. Eu digo: não, mas é muito simples. Se a pessoa que passa a crer na eternidade da salvação começa a gostar do mundão, é o sinal de que ele está perdido mesmo, não tem Jesus. Ele não foi não salvo. Não tem Jesus, não foi salvo. Porque o salvo, ele vai desejar cada vez mais andar de acordo como Jesus andou, como nova criatura. As coisas velhas, ele vai cada dia abandonando, deixando. Se fumava, não fuma mais. Se bebia, não bebia mais. Se estava preso em algum vício, ele vai abandonando, porque ele foi liberto. Então ele vai querer uma vida nova, é o novo caminho. Alguém afirmar: não, agora que eu sou salvo, eu vou cair na gandaia, como dizem por aí. Não, isso é um sinal de que a pessoa não teve um encontro com Jesus. Não é salvo. Não é salvo. Não é salvo. Cláudio, vamos lá. Qual é o papel de Maria, dos santos, na salvação da gente? Eles participam desse negócio? Pois é, pastor. Não participam. Maria é maravilhosa. A sua história... A mãe de Jesus. A mãe de Jesus é tremenda. A gente respeita. Só cortando um pouquinho aí, para você chegar nessa palavra aí. Você sabe que tem muito católico que acha que a gente tem raiva de Maria, que crente tem raiva de Maria. Não temos raiva. A gente tem raiva de Maria? Pelo contrário. Nós amamos a mãe de Jesus. Amamos a mãe de Jesus, Maria e José, instrumentos que Deus mulher usou. especial, Mulher né? especial. Mulher especial. Mulher que teve uma honra que nenhuma outra mulher teve, né? Mas só Jesus Cristo salva. Ela não é salvadora. Maria não salva. Os santos são todos os salvos. E por isso que a palavra de Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quem salva é só Jesus Cristo. Pois é, tem gente, Cláudio, que se apega... Eu já encontrei gente apegado com os meus santinhos para eles intercederem por mim diante de Jesus. A pessoa está fazendo um caminho difícil e que não chega a lugar nenhum. Outros escolhendo um anjo. Não, gente, eu não quero anjo, eu não quero outro que interceda por mim. Eu quero Jesus. É Jesus Cristo. Eu quero Jesus. É Jesus Cristo. É Ele que é maior do que todos, é Jesus. Cláudio, a pessoa que tem Jesus tem garantia eterna de salvação. Quando o crente morre, vai para onde? Ele vai para... Aí é uma pergunta boa para responder, mas ele vai para o encontro com o Senhor. Tem esse negócio de purgatório, não? De passar um tempo para dar uma lavada no que ficou de ferrugem? O que tem que ser feito em vida. Em vida. Se tem que se arrepender, é agora.
É o que a palavra de Deus diz. Ao homem, Hebreus 9, 27, né? Ao homem está ordenado morrer Uma uma só só vez, vez. vindo depois disso o juízo. Juízo. Então não tem uma segunda chance, Certo. não tem uma segunda oportunidade. Enquanto estamos aqui, nós temos que nos arrepender e nos entregar a Jesus. Se você já fez isso, amém. Você é salvo, está com a salvação garantida por Jesus. Mas Amém. se você não fez, você precisa ter um encontro com Jesus, se entregar a Jesus, dizer: Jesus, lava-me com teu sangue, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero, na eternidade, estar com o Senhor, estar com Jesus. Cláudio, olha que coisa. Nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre céu, É bem porque é uma interessante. coisa fantástica. Mas olha só, Cláudio, a gente era pecador, Deus olhou para nós com tanto amor, com tanta compaixão, que para nos salvar, ele entregou seu filho numa cruz. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Mas Deus entregou seu filho para morrer numa cruz, para perdoar a gente dos nossos pecados, nos trazer nova vida, nos tornar novas criaturas e nos oferecer a vida eterna na pátria celestial. Cláudio, que coisa fantástica. Eu sei que quando eu morrer, eu já sei para onde eu vou. Eu vou para a pátria celestial. Tem uma promessa muito linda de Jesus em João 14: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, Voltarei virei outra vez e e vos vos levarei levarei para para mim mim mesmo, para que onde eu estiver, vós vós estejais também. estejais também. E aí ele Cláudio, faz aquela afirmação: na casa de meu pai há há muitas muitas moradas. moradas. Cláudio, olha só. Olha, você que está ouvindo a gente aí, tem um céu preparado para você, que custou a morte sacrificial de Jesus. Não pega atalho. Entrega sua vida a Jesus. Recebe garantia de salvação, vida eterna. Torne-se uma nova criatura por meio de Jesus Cristo. Cláudio, Até mesmo, pastor, porque não tem um outro caminho. não tem outro, Não exatamente. tem, não tem atalho. É só Jesus. Ele chega e diz logo ali também, em João 14: eu sou o caminho e a verdade e a E a vida. vida, Ninguém vem ao Pai senão se por não mim. por Tem que ser mim. por Jesus. O único mediador é Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha só, Cláudio, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, porque esticou bastante, mas olha só, eu queria dizer para você que está nos ouvindo, quem sabe você vai ouvir esse nosso bate-papo e você tem dúvida da sua salvação. Quem sabe você é aquele crente que está com medo de perder a salvação? Olha só, fica tranquilo. Se você é salvo, se você entregou sua vida a Jesus, se você tem o selo de garantia de propriedade, que é o Espírito Santo na sua vida, a sua salvação está garantida. Se você cometer pecados, alguns desatinos na sua vida que não deveria, porque você é santo no Senhor, olha, arrepende-se, confessa seus pecados, conserte sua vida com Deus, porque você é salvo. Não tenha medo. E além disso, olha, se você tem dúvida da sua salvação, fica de joelho, faz uma oração, entrega a sua vida a Jesus Cristo, que é o único salvador de nossas vidas e de nossas almas. Cláudio, dá uma palavra final aí para os nossos espectadores sobre Eu isso. quero dizer para você que já se entregou a Jesus, você é salvo, você serve ao Senhor, você é membro de uma igreja, você está nessa comunhão, nessa congregação. Por mais que você passe por lutas, por dificuldades, enfermidades, se alegre com uma coisa: a certeza de que um dia estará na casa do Pai, onde não haverá sofrimento, nem tristezas, nem morte, só uma alegria, que é a alegria da presença do Senhor. Paulo escrevendo, ele diz assim, que as coisas que lá estão não podem ser comparadas com as daqui, de tão maravilhosas que são. Então toda dor, todo sofrimento vai passar, porque Jesus nos trouxe a salvação e a certeza da vida eterna. E você que ainda não teve esse encontro, não tem essa certeza, se entregue a Jesus Cristo. Tenha um encontro com Jesus, entregue a sua vida. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser em Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 12. Renda-se a Jesus. Ele está de braços abertos, esperando essa sua decisão. Amém. Cláudio, esse é outro podcast, mas e esse negócio de igreja?
nós vamos bater um papo sobre igreja é importante? Eu Como preciso é de importante. igreja? Semana que vem, nós vamos sentar aqui e bater um papo sobre a importância, a relevância e a necessidade de igreja na sua vida, ok? Ok, que coisa boa. Falar sobre igreja é Vamos muito falar bom. sobre isso. Olha, gente, muito obrigado por ter estado conosco. Deus abençoe uma vida, a sua vida, e até semana que vem com mais um podcast CBT. Recebe aí o nosso abraço da Convenção Batista do Tocantins.